Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, a igreja propõe para nós o evangelho escrito por São Lucas. E eu quero fazer um convite a você, que você faça a inscrição no nosso canal se você ainda não for inscrito. E ao fim deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Junte-se a nós, venha fazer parte desta obra de evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus? Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje o Evangelho relata para nós o episódio onde Jesus está na sinagoga em Cafarnaum e, após deixar a sinagoga, ele se dirige à casa de Pedro. E na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro, que ali está doente. E nós bem sabemos que quando Jesus adentra a um local, junto com ele vai todas as graças, que são as graças de Deus. E Jesus, presente neste local, é interpelado, ou seja, os que ali moravam pediram a Jesus pela sogra de Pedro. E eis que Jesus dá uma ordem à febre alta que estava naquela mulher e ela fica curada. Nós bem sabemos, meu irmão, minha irmã, que é tão necessário para nós ter este sentimento, este desejo e esta ação de pedir ao Senhor que venha até nossa casa e permaneça na nossa casa. E também este desejo, este empenho de pedir a Jesus Cristo pelos nossos, por aqueles que são da nossa casa. Foi isso que aconteceu na casa de Pedro. Aqueles que lá estavam pediram a Jesus pela sogra de Pedro e ela foi curada. E a resposta para quem recebe uma graça de Deus é sempre colocar-se a serviço deste Deus que cura, deste Deus que nos traz de volta a vida. E a sogra de Pedro se coloca. Diz o texto para nós que imediatamente, sem pensar, ela começou a servi-los. E então, a graça que estava de alguma maneira reclusa àquela família, ela se espalha por todos aqueles que conheciam aquela família. De tal maneira que diz o texto para nós que ao raiar, aliás, ao anoitecer, todos os que tinham doentes dos mais diversos males levaram estes doentes para Jesus, que estava na casa de Pedro. Sabe, meu irmão, minha irmã, uma casa, um lar que faz este convite
para que Cristo esteja nesta casa, uma casa, um lar de oração, onde as pessoas estão intercedendo umas pelas outras. É uma casa que emana graça para as outras casas. É um sinal da graça de Deus. Não somente os familiares daquelas pessoas são os beneficiados, mas todos aqueles que fazem parte do círculo de pessoas conhecidas por aquela família. Nós precisamos cada vez mais compreender que Cristo precisa ser convidado para fazer morada na nossa casa. E isto se dá através de pequenos gestos do nosso dia a dia. Se dá através de uma oração em família. Esses dias eu recebi um testemunho de uma jovem que dizia que estava rezando o terço junto com os pais dela. Que maravilha! Na tua casa você reza o terço junto com teus filhos? Você reza o terço junto com os teus pais? E isto é sinal de que Cristo faz morada naquela casa. Você pelo menos na hora das refeições faz uma oração junto com tua família? Vocês se reúnem à mesa para tomarem refeição e ali vivenciarem esta grande maravilha que é estar à mesa com Cristo, através da oração, através da comunhão entre os moradores daquela casa. Ora, meu irmão, minha irmã, muitas dificuldades que se apresentam nos lares nos dias de hoje apresentam-se justamente porque as casas, algumas famílias estão fechadas e assim impedem que Cristo chegue até elas. Algumas famílias estão vivendo a indiferença diante de Jesus, estão tratando Jesus como sendo apenas mais uma coisinha na agenda delas. Então elas preenchem este dado da agenda. Eu tenho este horário para Cristo, domingo de manhã. Eu tenho este horário para Cristo, quarta-feira à noite ou na segunda. Sabe, a gente coloca Cristo num horário quando ele deve ser todos os horários da nossa agenda, do nosso dia. A todo momento, nós e nossa família devemos estar na presença de Cristo. A todo momento. Não faça do Senhor apenas mais um item na sua vida. Não faça do Senhor um cumprimento de obrigação. Não. Faça dele um hóspede da sua casa. Faça dele um hóspede da sua família. Reze com sua família, unidos na oração, pedindo a Deus por aqueles que ainda não estão nesta comunhão, mas que pela graça do Senhor eles estarão. Seja fiel à palavra que nos convida a convidar Jesus a estar na nossa casa. Seja fiel a esta palavra. A sogra de Pedro foi curada. Todos aqueles que tinham doentes tiveram os doentes curados. Será que não está faltando este convite nas nossas famílias, para que também nos nossos dias nós tenhamos curas e libertações dentro de nossas famílias? Hoje nós poderíamos fazer este propósito de rezar com nossas famílias, de rezar, introduzir o Senhor na nossa casa, nas nossas vidas e tê-lo sempre em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.